podem analisar, só para os irmãos terem ideia, quando nós lemos, deixa eu ver só o versículo aqui, mas é no capítulo 10, é lá pelo 11. Deixa eu ver aqui, 10, verso 11, de Atos. Tá bem, mas é bom os pastores também olharem, para vocês verem um negócio. Muito bem, é no verso 12. Vamos do 13. Aí os irmãos sabem aqui que, na verdade, o texto mostra que descia um vaso como se fosse um lençol. E o que vinha dentro dele, meus irmãos? Todo tipo de animal velho, imundo, estava dentro. E quem foi que viu? Está aí no capítulo 10, verso 13 em diante. Aí Deus estava mostrando a visão para quem? Para Pedro. O que foi que Pedro falou para Deus? Olha, quem era que estava falando com Pedro? Vamos lá, só para despertar. Quem falava com Pedro? Quem deu a ordem para Pedro? E o que foi que Pedro fez quando deu a ordem? Deus deu a ordem. Saliente. Mata aí. Vocês estão vendo qual é o problema? Às vezes nós aprendemos tanto que nós queremos ensinar até Deus. Tem gente que está falando de escatologia como se ele já tivesse morrido, ido no céu, falado com Deus, voltado. E aí escreveu. Eu tive um homem na Bíblia, e tem um homem na Bíblia, que ele foi até o terceiro céu, não no 7, porque o 7 é dos judeus, ele só foi até o terceiro, que é onde Deus está. E quando ele voltou de lá, ele disse, tem coisas que Deus me revelou, que nenhum mortal... Paulo escreveu algumas vezes que ele deslizou no céu. Paulo escreveu algumas vezes que lá no céu todo mundo é do mesmo tamanho. O irmão agora estava me dizendo que morreu, foi no céu, quando chegou lá, viu todo mundo do mesmo e só galegão. Eu disse, então não estou. Aí pronto, estou fora. Não, mas aí Deus vai transformar e ficar tudo branco. Céu pálido, sem cor, sem vida, né? Eu disse para o irmão, te aquieta, que tu vai subir dessa cozinha aí. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. O apóstolo São Pedro, aqui é tudo dentro dessa temática que nós vamos já abordar. O apóstolo São Pedro, ele diz claramente, quando Deus fala com ele, mata e come. O que foi que ele disse para Deus? Eu não como. Ele estava repreendendo quem? Mas quem era que estava falando para Pedro matar e comer? Cuidado com os nossos doutorados, porque tem pessoas que se formam e pensam que é Deus. Tem juiz que pensa que é Deus. Tem médico que pensa que é Deus. Tem doutor que pensa que é Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eta Linema, uma crítica, uma doutora, pastor Altair, que está escrevendo sobre a área, também conhece. Ela era crítica, estudou com grandes teólogos liberais, Bultmann, e ela traduzia a Bíblia fumando o charuto dela e as cinzas caindo em cima da Bíblia. Ela não acreditava. Ela não acreditava. E ela fumava em alto grau, bebia, traduzindo a Bíblia, bebia. E pronto, e ninguém debatia. Uma doutora formada na área, em várias áreas, inclusive da linguística, do texto crítico. Ela escreveu muitos livros aí no Brasil, traduzido, muitas obras. E aí um dia ela pegou o cigarro, estava na universidade, lá na Alemanha, ela pegou o cigarro, e aí saiu da sala e foi fumar. E quando ela foi fumar, que ela se afastou, tinha uma salinha lá no canto, que um irmão tinha pedido lá para o reitor, para uma missionária que tinha vindo da África, uma negrinha, para ela dar um testemunho. E na hora que ela começou a dar o testemunho, que a doutora puxou o cigarrão para fumar, aí ela segurou o cigarro e a mão começou a tremer. E aí ela olhou para a salinha e começou a se aproximar. Ela, no livro dela, ela dá esse testemunho. E ela tinha adotado o método crítico. E aí ela pegou e disse que quando olhou,
ela perguntou para alguém: quem é aquela senhora? Disse: é uma missionáriazinha que veio da África. E ela disse que percebi que nem falar direito ela falava. E aí ela disse: o que ela quer com a minha vida? Por que ela está falando de mim? Por que ela está me tocando? E aí a irmã falava, mas só falava para a vida dela. Os irmãos glorificando, mas a mensagem não era para os irmãos. E aí ela pregando normal, ia só atacando a doutora. E a doutora entrou, se ajoelhou e aceitou Jesus. Sabe o que foi que ela fez? Ela escreveu um artigo condenando todos os livros dela. E aí disse: Jesus agora me encontrou. Deixa eu dizer uma coisa: não bata a boca com Deus e nem queira ser Deus, porque a fala aqui é a dele, quem manda é ele, quem ordena é ele, quem fala é ele, e a ordem é dele. Pronto, se renda à palavra. Então não discuta, eu não discuto, irmão. Eu leio teologia, eu leio escatologia, para mim ser salvo, crente e santo. Agora pronto, na hora que o irmão pergunta: pastor, lá no céu você vai voar ou vai deslizar? Eu digo: eu quero entrar, filho. Eu não quero saber se eu vou voar ou deslizar. Isso não compete a nós. Vocês estão entendendo? Aí eu observo que o Pedro disse: de modo nem. Quantas vezes Deus mandou Pedro matar e comer, e Pedro disse que não ia comer? 3. Aí eu pergunto aos senhores: Deus usou argumento para convencer Pedro? Não. Ele diz: vai chegar uns homens aí, vamos encerrar a conversa. Vai chegar uns homens aí, e tu não despreza, vai com eles. Aí pronto, ele: tudo bem. Aí foi. Irmãos, só foi no momento em que aquele judeu, olha para cá, diga comigo, judeu, cheio de coisinha véia, cheio das coisinhas véia, da ideia véia dele, das coisas da cabeça dele, das coisas de 1970 que ele tinha criado, e aí pronto, ele não podia ver um gambá que ele fugia. Não, é imundo. Ninguém sentava com um gentil, ninguém falava. Aí de repente o Pedro está na casa só de gentil, no meio deles. Aí talvez eu pense assim, ele falando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Cornélio começou, olha Deus mostrando: irmão, Deus trata do jeito que eu não sei e tu não sabe. Irmão Pedro, é o seguinte: eu estava orando e jejuando faz dia, e eu orando e jejuando, mandei aqui esse soldado te buscar. E aí é o seguinte, eu quero te dizer que o anjo estava até falando comigo, mas disse assim: olha, manda chamar Pedro. E aí pronto, e aí eu mandei te chamar, porque está um mistério esses dias, eu orando e jejuando, e tudo só se quebra, irmão, com jejum e oração. Olha, não é com debate, não é com mesa redonda, não é com podcast, não é assim não. Tem um bocado de irmão que fica sentado numa mesa de podcast, bebendo água e debatendo. O que você diz do Espírito Santo? Nem tem o Espírito Santo. Seco que não tem nada, não é assim? Quando vê um calango se treme, bota para expulsar um demônio, que aí pronto, não sabe de nada, não é assim? Agora, pronto, aí ele disse: e nós mandamos te chamar, e todos estamos para ouvir. Aí ele começou normal, eu vou só pregar. Aí pregou, no meio da mensagem, irmão, sem cantar hino, sem bater pé, sem jogar terno, sem soprar no ouvido, sem fazer barulho, sem dizer que orava, sem dizer que jejuava. Ele só começou a pregar e de repente o céu se abriu, a glória desceu, o Espírito Santo entrou e aí todos foram batizados. Naquela hora, o Pedro disse assim: agora eu entendi, Senhor, o que era para não considerar imundo. E aí ele entendeu. Então veja bem, quem quebrou os escrúpulos, quem quebrou os tabus de Pedro, foi o próprio Deus. Então, temos que analisar o seguinte: tem pessoas, queridos irmãos, como nós estamos falando, que são ensináveis. Tem pessoas que são ensináveis. Vocês podem observar que em Atos 8, um morenão de alto nível, ele vinha sentado num carro, e o que ele vinha lendo? O profeta Isaías, está lá no capítulo 8, ele vinha lendo uma autoridade, era um negãozão, mas era um negão de alto nível, era representante da rainha, Deus Sol, era coisa tremenda, num carrão. E aí lá vem um homem de Deus, Filipe, aí o que foi que o Espírito Santo disse para ele? Te aproxima. Quando ele se aproxima, ele diz assim: entendes o que leis? Tem irmão que disse que ele não estava entendendo. Ele estava, porque ele sabia ler. Ele não sabia do que se tratava.
Por isso que ele pergunta, do que trata o profeta? Mas ele sabia do que a narrativa estava falando. Do que trata o profeta? Aí os irmãos sabem que ele disse assim, se o senhor quiser, eu lhe ensino. Permite? Aí ele parou o carro e aí Filipe foi explicando a palavra para ele. Ou seja, ensino só presta para quem quer o quê? Ouvir. Pronto, eu li, no início do ano passado, eu li um livro que o autor dizia o seguinte, não tem pregador bom para péssimo ouvinte. Esse autor, ele dizia, você tem 70% nas mãos quando você lê o texto, pesquisa. Mas se o povo não quiser lhe ouvir, pronto, tudo cai por terra. Então, o que é mais interessante aqui é que nós temos que saber que temos pessoas que querem aprender, mas também nós temos pessoas que não querem aprender. E a Bíblia, ela menciona, se vocês analisarem, nós podemos observar, o próprio texto ele vai falar, ou ele está falando de algumas pessoas que não querem aprender. E vamos falar de alguns. Nós temos algumas pessoas que não querem aprender. Digam comigo. Primeiro, vamos lá bem forte. Primeiro, o escarnecedor. Pronto. Se vocês analisarem, está aí no texto, esse escarnecedor, letz, do hebraico, ele na verdade, esse homem aqui, ele é o debochado. A pior coisa é você ensinar crente debochado. Tem coisa pior não, meus irmãos. O escarnecedor, ele não gosta de ouvir. Por quê? Porque ele é arrogante. O escarnecedor, ele é que nem aquela boneca que enche de gás. Como é que chama aquilo? Inflável. Tem gente na igreja que ele não vem para aprender, ele vem para nos questionar, nos observar, nos reprovar e depois dar a opinião dele. Ele é inflado, ele é inchado. Porque, como dizia o pastor Antônio Gilberto, homem que tem conhecimento e tem temor de Deus é como um pé de laranja em que a galha, que tem mais laranja, ela se abaixa. E até quebra por causa da laranja. Quem tem conhecimento de Deus, nunca sobe, sempre se quebranta. Porque quem tem conhecimento de Deus não chega na sarça achando que é o bambambam. Pode ser formado no Egito, pode ser general no Egito, pode trazer glória do Egito, mas na hora que chega na sarça, Êxodo 3:5, Moisés viu a sarça e quis se aproximar. Lá na universidade tu admira, lá na universidade tu tem curiosidade, lá na universidade tu pesquisa, na sarça Deus fala, tu se quebranta, Deus diz e tu se aquieta. Na hora que ele chega, qual é a primeira coisa que Deus manda ele tirar? Tira a sandália, aqui tu não anda do jeito que tu quer. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, está lá em Romanos, quando nós lemos, e também lá em Efésios, capítulo 6, a primeira coisa que ele faz é calçar os nossos, com o quê? Porque tu não anda do jeito que tu quer, do jeito do Evan, então Jesus te calça. Ele bota os sapatos dele. Olha, isso aqui é o teu sapato, para tu andar do jeito que eu quero. Aí Moisés chegou, chega, vai para cá, aqui não é assim não. Se você pegar o capítulo 19 de Êxodo, Deus diz, Moisés, bota uma faixa amarela e diz para o povo que quem subir, quem encostar, um jumento, um cachorro, eu mato. Só para saber quem é o dono do pedaço. O dono do pedaço aqui não é você. O dono do pedaço aqui não sou eu, o dono do pedaço é ele. Tira a sandália dos... Porque o lugar que tu estás pisando é o quê? É santo. Então aqui não é como tu queres. Eu li de um Huberto Rodin, que ele diz que o apóstolo São Paulo, ele tinha cultura judaica, era doutor, ele tinha... Hoje vocês podem observar que a maioria dos nossos pregadores estão pregando a cultura judaica, estão trazendo o judaísmo, não é assim, pastor? É bandeira, é óleo, é pastor, é equipar, é o talite. Um dia desse eu fui para um que ele... Pronto, eu estava no culto e ele dirigindo uma ceia com talite. Que tal, pastor Zé? Eu disse, oh meu Deus do céu. Eu fiquei só olhando para ele, eu não vou discutir com ele. Mas preste bem atenção, olha para cá. Paulo tinha tudo isso, irmãos, escutem bem. Paulo conhecia toda essa história de sete céus. Paulo conhecia toda a cultura judaica. Mas quando Jesus pegou Paulo, aí esse autor diz que Jesus pegou Paulo e virou ele de cabeça para baixo
Está lá em Atos 9, e aí sacudiu ele. Porque na hora que ele começou, aí que ele ouviu a voz, ele disse, quem é? Aí como foi que ele falou? Eu sou Jesus. A voz era tão forte, que aí ele na mesma hora se aquietou. Aí ele disse, e o que é que eu tenho que fazer? E o que é que eu tenho que fazer? Aí Deus disse assim, olha irmão, Deus quando Ele quer usar, e Ele quer mostrar quem Ele é, Ele não usa coisa grande para te impactar não. Com Moisés Ele usou um matinho, não foi? Ele chamou a atenção através do quê? Nós para atrair gente para a igreja, a gente faz cada apanhado, né, assim, e quando vem a autoridade, juiz, a gente fica procurando os termos, fica procurando, eu vou ver o que se encaixa melhor. Um pastor, meu pai fez um culto, e aí convidou na cidade vários médicos e autoridade, convidou um pastor para pregar. E aí ele disse, a natureza do culto é essa, eu estou convidando todas. E aí lá no dia o pastor sabia que ia ter médico e tudo, ele preparou uma mensagem zona. E aí foi uma mensagem tremenda, ele estudou todo o corpo humano, os planetas. E à noite ele descascou. Aí pronto, e virava para os médicos assim, é muito culto. E aí falou dos planetas. Pronto, falou do peso do ar, falou dos 208 ossos do corpo humano, dos 18 litros de sangue, descascou. E aí pronto, aí quando terminou o culto, aí o pai fez o convite, não veio ninguém para Jesus. Aí ele perguntou para uma pessoa, e aí o senhor gostou do culto? Ele disse, não, porque isso aí eu já estudei, pastor, eu queria uma coisa diferente, que falasse na minha alma. Então deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmão, tem que buscar o que fala. A gente quando fala aqui de ciência, ou de Platão, é só informativo, mas a alma do homem, ela está com sede de Deus. E escute bem, Deus virou a cabeça de Paulo, sacudiu, que Paulo em Filipenses, quando você lê no 3, ele diz, olha, se vocês pegarem com besteira, eu vou dizer, eu sou da tribo de Benjamim, judeu de judeu, e se é para confiar nessa besteira de carne, eu fui formado aos pés de Gamaliel. Na minha nação e do meu tempo não tem um que é páreo comigo, eu estou em primeiro lugar, e de conhecimento, cultura, bate aqui, mas essas besteiras, no dia que o conhecimento de Cristo me pegou, eita glória, quem glorifica a Deus? Um homem que é cheio de Deus, a alma dele arde, o coração ferve. Ele disse, eu agora, tudo isso aí eu considero como o quê? Pronto, você já sabe, não vou nem traduzir no termo baixo. Ei, irmão. Oh, glória a Deus. Ele disse que o conhecimento de Cristo lhe constrangia. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Um homem dominado pelo conhecimento de Deus, ele pode ser doutor, ele pode ser o que foi, ele pode ser um Moisés, como está lá em Atos 7:22. Era formado em toda a ciência, mas na hora que Deus fala, que chama ele para a sarça, ele tem que tirar tudo. Então é negócio pesado.